Está na hora do Café Missioneiro, até às 14h. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Muito boa tarde, 1h26, 17 de novembro de 2015. Comigo eu recebo um verdadeiro intelectual, o advogado Paulo Leal está comigo. A gente vai tratar de algumas questões, porque hoje pela manhã, só para vocês terem uma ideia, a gente foi ali bater um papinho rápido e já praticamente fizemos um café missioneiro. Claro que absolutamente off-record, eu diria, porque assuntos assim que normalmente não se trata no rádio. Ele vem conversar comigo sobre uma questão bastante interessante, o ponto de vista dele em relação ao pedido de canonização de Sepete Araju. A gente vai tratar de forma específica a questão da espiritualidade do povo guarani. Muito boa tarde, Paulo, que bom que tu estás aqui neste dia de muita correria para os advogados. A movimentação é intensa, dia de votação para a escolha de quem estará à frente à OAB nos próximos 3 anos. Então eu falo de um assunto, mas introduzo outro. Muito boa tarde, que prazer que estás comigo. Boa tarde, Fábio. É motivo de muita alegria estar no teu programa. Sabemos da importância para Santo Ângelo, para a região e para as missões, a existência de uma TV, de uma rádio como a Novos Horizontes, com pautas muito interessantes, sempre muito pertinentes, e especialmente em se tratando desse assunto que se diz respeito à comunidade guarani, que tenho muito carinho, muito interesse por essa cultura, e o tema é da maior relevância. Tivemos um problema de microfone. Isso, Paulo, nunca acontece aqui. Então, assim, é para praticamente nos ruborizar. Eu começava, eu acredito que o pessoal tenha acompanhado a tua explanação inicial. Mas assim, Paulo, essa questão Guarani, ela passa necessariamente por uma interpretação da cultura, a forma com que os índios sentem o mundo, percebem a natureza. Enfim, eu gostaria porque a notícia, ela se espalhou praticamente pelo país, dando importância à canonização do grande guerreiro Guarani. Eu gostaria, e daí no nosso encontro dias atrás, tu me chamou a atenção sobre esse ponto de vista. Se os Guaranis foram ouvidos, enfim, eu gostaria que tu apresentasse então essa questão, a forma com que tu observa ela. Pois bem, Fábio, eu acho que esse tema realmente é importante, relevante. Eu gostaria de dizer assim que eu fico muito à vontade para falar sobre isso, porque eu venho tentando entender e me relacionando com os Mibiá Guarani já há quase 15 anos. E durante todo esse tempo eu acredito que aprendi muita coisa a respeito da cultura deles e a respeito deles. Então, para não deixar nenhuma dúvida dos propósitos da minha participação nesse debate, eu quero deixar bem claro que tenho profunda consideração pelo José Roberto, tenho certeza das boas intenções dele, não duvido disso. Acredito também que o padre Sequim e o padre Bertolo, que também estão encampando essa proposta, sejam pessoas que agem movidos por bons propósitos. Então, mas eu não vou fazer nenhum rodeio para expor de forma bem clara as minhas ideias, porque elas precisam ser colocadas com a radicalidade que merece. Eu tenho para mim que, embora não seja esse o propósito, a canonização de Sepete Araju seria uma verdadeira ofensa da Igreja Católica ao Mibiá Guarani, ao Guarani. E eu digo isso porque se em 300 anos, em mais de 300 anos, a Igreja Católica não conseguiu converter um único Guarani, não é justo e nem legítimo que a Igreja Católica agora proponha a canonização de uma das mais importantes lideranças históricas desta comunidade aqui na região das Missões.
O Mibiá Guarani é um modo de ser. O Mibiá Guarani não é uma raça. O Mibiá Guarani, embora eles tenham as características próprias que são mantidas através dos tempos, mas ser Guarani é ser de um jeito diferente, diferente da nossa cultura. E nessa cultura Guarani não tem lugar para santos. Não tem espaço para esse tipo de ideia. Porque o Mibiá Guarani se relaciona com a natureza de uma forma completamente diferente da nossa. O Mibiá Guarani não se relaciona com nenhuma entidade ou com nada que seja transcendente. Deus para o Mibiá Guarani é algo imanente. Deus é algo que está relacionado diretamente à terra. E, portanto, introduzir a figura de um santo, especialmente de um santo que é tido como um caraí, se embora a Igreja Católica não tenha, eu tenho certeza disso, que a Igreja Católica não tenha esse propósito, mas é uma ofensa. Uma ofensa tão grave quanto seria, só para concluir, Fábio, uma ofensa tão grave quanto seria ofensivo aos muçulmanos se hoje alguém resolvesse canonizar Maomé. É nesse nível que o assunto precisa ser tratado. Então eu quero deixar bem claro, quero mais uma vez, para não ser mal entendido, tenho amigos católicos e acho que a Igreja Católica está cometendo um erro terrível. Eles ainda há tempo de voltar atrás. Sim. Mas se a gente pensar, não dá para estabelecer algumas questões, eu colocaria para ti, em relação à tolerância, uma questão, e o sincretismo religioso. Não haveria uma forma disso se adaptar? Não haveria como, de forma alguma, tu considera, porque tu foste taxativo, eu estou tentando argumentar, mas não existiria possibilidade dos índios aceitarem isso? É isso claramente que tu queres dizer? Jamais, de maneira alguma. Os Guarani, eles nos tratam... Eu aprendi o significado de uma palavra que, cada vez que eu penso sobre ela, o Guarani tem para ele que a palavra é algo sagrado. Um dia eu ouvi um lamento de um cacique Guarani que fazia uma referência a respeito de algo que eu nunca tinha me dado por conta. Ele dizia que algumas palavras são tão sagradas para eles que essas palavras são pronunciadas apenas dentro da Opã. Opã é a casa de reza, onde eles aprendem com os líderes espirituais deles. A função da Opã, então, é desenvolver a espiritualidade do Guarani. Que ele lamentava que nós não nos apropriamos apenas do espaço geográfico das terras deles, mas estávamos também nos apropriando da cultura na medida em que nós, utilizando palavras sagradas, que só eram utilizadas, pronunciadas dentro da Opã, nós estávamos afetando a espiritualidade da comunidade deles, porque os jovens, ao ouvirem essas palavras fora da Opã, ela perdia essa ideia de sacralidade, de algo sagrado para a cultura deles. Porque a espiritualidade para o Guarani não é algo voltado para ideias e para o pensamento. A espiritualidade do Guarani é algo voltado para os sentidos. Desenvolver a espiritualidade é se desenvolver a capacidade de sentir o mundo. Então o Guarani, quando desenvolve... tu diz assim... o mundo natural em que vivemos. A coisa absolutamente concreta. Imanente. A espiritualidade é algo imanente. Tu precisa desenvolver a espiritualidade dos integrantes dessa comunidade, porque é por meio dos sentidos que eles sentem a presença de Deus. Deus está presente na terra, Deus está presente nos animais. Deus, em última análise, na cultura deles, é a vida. Então Deus não está presente apenas na vida humana, mas também na vida animal, nas plantas, no planeta. E desenvolver a espiritualidade é desenvolver a capacidade de se relacionar com o planeta, de se relacionar com os outros, de se relacionar com as plantas, com os animais. Tanto que eles nos chamam de Juruá. Eu ia falar dessa palavra quando eu disse que havia esse lamento que me chamou muito a atenção, de um cacique indígena. Ele dizia que nós somos, uma vez, o verdadeiro significado do Juruá que é aquele que fala com o vento. Uma cultura que está permanentemente tentando desenvolver os sentidos para poder se relacionar com Deus e, portanto, com as plantas, com o planeta, com o universo todo. Quando eles nos veem tentando desenvolver a nossa espiritualidade, eles falam com o vento.
Quando rezamos, falamos ao vento. E a reza deles é falar ao mundo, ao planeta, às coisas. Então eu fico muito preocupado, porque é a prova de que em 300 anos de convivência da Igreja Católica com o Guarani, não permitiu que em 300 anos eles conseguissem entender as diferenças que existem entre nós e eles. E eu me preocupo muito com esse assunto, porque se nós deixarmos passar essa oportunidade... Uma coisa que me chama muito a atenção, Fábio, é que eu me encanto com o Guarani, e você esteve hoje ali, sabe que numa época da minha vida, eu imaginava que eu conseguiria resolver os meus problemas do conhecimento acumulando livros. Comprei livros e livros e livros e livros, e tenho uma montanha de livros, e eu te confesso que eu aprendi muito mais com o Mibiá Guarani nesse período que eu convivi com eles, do que em todos os livros que eu tenho na minha biblioteca. E eu aprendi com eles uma coisa que me chama a atenção e que nós estamos perdendo a oportunidade de conhecer. Esse é um verdadeiro crime que todos nós estamos cometendo. É que se existe uma comunidade que não tem problema nenhum de violência, eu convivo com os Guarani há 15 anos, eu nunca presenciei um Guarani alterando a voz com o outro. Eu nunca assisti um ato de violência entre um Guarani. Eu sempre percebi uma comunidade que vive no mais absoluto respeito entre uns e outros, e com a natureza e com o meio que vive. O que leva essa comunidade a ser tão diferente assim? Nós que enfrentamos permanentemente problema de violência, e nós temos agora, nesses últimos dias, uma demonstração explícita da violência e da intolerância nesses fatos que aconteceram na França e que acontecem aqui em Santo Ângelo, acontecem no Brasil inteiro. Será que nós não poderíamos perceber que nós podemos aprender com essa comunidade o que eles fazem para serem diferentes? E eles estão se perdendo. A aculturação dessa comunidade, o aculturamento do Guarani está fazendo com que todo um processo histórico de milhares e milhares de anos que está aí à disposição para ser entendido e estudado seja perdido. E introduzir um santo na cultura deles é um cavalo de Troia. Porque junto com as outras intervenções, porque o Estado brasileiro, por também não entender, também promove um ataque violento para cima da cultura do Mibiá Guarani. Por exemplo, obrigar as crianças a frequentarem as nossas escolas. O fato das crianças serem obrigadas a frequentar as nossas escolas, aprender a nossa língua. Eu sei, por exemplo, eu tenho tanto assunto para tratar, mas quando levamos a eletricidade, a televisão, quando introduzimos mecanismos da nossa cultura nas aldeias, nós começamos a fazer uma intervenção e o Mibiá Guarani está quase desaparecendo. E em 300 anos de convívio, a Igreja Católica não conseguiu perceber essas diferenças. E não vai perceber jamais. Não só a igreja. Não, mas a igreja que veio aqui, lá, quando eles estavam no seu mais estado absoluto de pureza, que Voltaire, inclusive, nas famosas cartas, né, falava da existência do paraíso aqui na Terra. É verdade, o Mibiá Guarani vivia no paraíso. Sim. Eu sinto agora, por exemplo, dentro dessa tua observação, como a gente não se dá conta num pequeno ato dessa influência. No último domingo eu tinha alguns brinquedos que não são mais utilizados, brinquedos educativos que eu considerei importantes em guardá-los, e uma índia Guarani bateu à minha casa pedindo alguma coisa. Não era Guarani. Então, não mas enfim... Se ela foi pedir, ela não era Guarani, eles não fazem isso. Oferecendo... Provavelmente um caigangue. Então... Não estou tentando trazer diferença, mas o Guarani não sai. Menos mal, então, no meu caso. Eu acabei doando esses brinquedos, e sem imaginar dessa possível influência na cultura. Eu pensei justamente com esta visão colonizadora, enfim, essa visão citada por ti em relação ao nosso governo de influenciar ou obrigar as crianças que aprendam segundo as nossas regras. Eu gostaria de te indagar de que forma se dá esse teu contato, essa tua vivência com a comunidade. Eu gosto deles. Eu não sei por qual razão, talvez jamais descubra o motivo, mas desde a primeira vez que eu me encontrei com o Guarani, foi um encantamento imediato, e eu não tenho exatamente todas as informações, mas sempre que eu encontrei o Guarani foi um encantamento imediato. Eu sempre procuro ajudar o Guarani. E uma coisa que me chama a atenção, que o Mibiá Guarani, quando ele precisa de algo, que ele vem me procurar, parece que ele lê antes a minha alma.
eu jamais precisei dizer não a um Guarani. Me parece que eles me consultam de uma forma diferente, para depois, porque tudo que eu faço, sempre eu faço com muito prazer, porque nunca me incomodou algo que eles um dia tivessem me pedido. E jamais precisei dizer não. Então eu sou amigo deles, eu procuro me manter o mais distante possível. Eu procurei também durante um certo tempo, e ainda faço isso, fotografar, filmar as atividades deles. Eu tenho praticamente todas as vezes, das primeiras vezes que eles vieram para Santo Ângelo, eu filmei isso, tenho guardado essas informações, porque eu sei da importância histórica. O futuro ainda vai, eu tenho certeza que isso vai ajudar muito a esse processo de aproximação que nós temos com eles. Acho que a situação não tem mais como se resolver. Eu mesmo já dei celulares para eles, eles precisam hoje para comunicação, para resolver problemas na aldeia. Não tem mais como fazer diferente. Mas eu conheci o Mibiá Guarani quando eles se mudaram para São Miguel. Eu era o presidente na época da OAB em Santo Ângelo, de Gilberto Kerber. A OAB sempre foi uma instituição muito importante na nossa cidade. E quando o Olívio Dutra era governador, comprou as terras para os Guaranis, aliás, que essa é a concordância, lá em São Miguel, eles estavam passando uma situação de extrema necessidade. Nós fizemos uma campanha de arrecadação de alimentos e levamos, junto com o Exército, uma carga de alimentos lá para eles. Foi o meu primeiro contato com eles lá. E eu lembro que aquele Guarani que eu conheci naquela época já não existe mais. A transformação foi muito grande. O Guarani ele tem duas características. O Guarani é um retirante. E o Guarani, ele jamais desrespeita o outro. Ele sempre que ele trata de qualquer assunto que envolva o outro, ele procura estabelecer uma relação do mais absoluto respeito. Eu lembro que naquela época, no início, duas questões que começaram a me chamar a atenção e que me puseram a pensar sobre o Mibiá Guarani, era um fato. Chegava um Guarani: Paulo, eu posso falar contigo? Eu digo: claro, pode falar comigo, sim. Ele virava as costas e ia embora. Eu vinha para Santo Ângelo, dali um dia ou dois, eu recebia a visita do Guarani. Ele vinha falar comigo aqui. Levei muito tempo a perceber que ele não falava comigo lá, porque se eu havia ido até a aldeia, quem tinha o direito de falar era eu. Porque eu fui lá, eu queria tratar de algo. Portanto, se ele quisesse tratar de algo, ele teria que vir até onde eu estava. E, portanto, ele não deveria tratar dos interesses deles lá no momento em que eu fui até lá. E ele vinha, então, ao meu encontro. Me procurava no meu escritório, na minha casa, e aí falava o assunto que ele tinha interesse. Essa era uma questão que sempre me chamou muita atenção. Levei muito tempo para entender. A segunda questão que me chamava a atenção era o fato de que, entre eles utilizam apenas 3 nomes: Verá, Quarai e Caraí. E eu perguntava: mas cacique, me explica uma coisa, como é que você vai trabalhar numa comunidade que tem mais de 200 integrantes e os integrantes, eles não precisam de nome. O Guarani não fala do outro e não fala de si. E quando ele precisa tratar de um assunto que envolva o outro, ele vai até o outro. Então ele não precisa chamar, ele jamais chama o outro. Ele vai, sabe. Ele vai até o outro. E portanto não precisa de nomes. Tá, hoje então, pela manhã, tu me chamaste a atenção de outra questão que eu julgo tão importante quanto estas que tu acabas de identificar. A questão de que não devemos perguntar de forma direta. E isso, para um jornalista, praticamente inviabiliza qualquer tipo de entrevista ou qualquer tipo de diálogo. O Guarani, se você fizer uma pergunta a ele, ele vai tentar entender o que você quer ouvir, e ele responde o que você quer ouvir. Não tem nenhuma relação lógica como nós, porque como não existem perguntas na cultura deles, eles acabam falando aquilo que você quer ouvir. Então você pergunta, na verdade tua pergunta tem já a resposta, porque ele vai responder aquilo que você quer. Então é uma forma diferente. Então se você quer efetivamente conhecer um Guarani, tem que conviver com ele. Sim. Aí se você tratar de assuntos que eventualmente permita ele tratar do assunto, ele vai falar sobre certas coisas. Mas essa relação de pergunta e resposta como nós temos não existe. E essa é a razão pela qual o fato de mandarmos as crianças para a escola tem uma consequência catastrófica para o sistema educacional deles, porque nós introduzimos no universo da criança perguntas e respostas. Nós acabamos reduzindo o mundo deles, como aliás já foram reduzidos, né? Reduzimos o mundo deles a um sistema que eles não utilizam, porque para o Guarani o que importa é aquilo que eles sentem, não aquilo que eles pensam.
Se nós pudéssemos comparar a nossa cultura com a deles, nós damos importância ao que pensamos, eles dão importância ao que eles sentem. Então, se você trata bem, eles percebem que você tem carinho por eles, eles te tratam com carinho, eles te respondem da mesma forma, e você acaba construindo um sistema de relacionamento a partir do afeto. Agora, se você diz que gosta deles, isso não tem a menor importância, não adianta você dizer nada. O que importa é aquilo que eles percebem de você. Me vem à cabeça um questionamento, se é que dá para mensurar isso, mas isso dá para ser rotulado como uma espiritualidade intensa ou não? Levando para o campo da filosofia, quase. No sentido, o Guarani é a espiritualidade levada às suas últimas consequências. Eles são um povo extremamente espiritualizados e são vítimas de um terrível preconceito que nós acabamos construindo por não compreendermos as relações que eles têm com o mundo em que vivemos. Para eles, a terra é fundamental. A terra é um elemento essencial na vida do Guarani. E o Guarani, então, ter terra no corpo, para o Guarani, não é sujeira. Tu olha para o Guarani com terra no corpo e diz, ele está sujo. Ele não está sujo, a terra é a grande mãe. Então, nós olhamos para o Guarani e já começamos a criar um preconceito em função das relações deles com a terra. E esse talvez seja o ponto de partida de todo um sistema extremamente preconceituoso que nós temos com relação a eles. O Guarani é diferente demais. E, Fábio, uma outra questão que eu quero chamar a atenção, eu falo isso aonde eu vou, eu não sei, nós vivemos numa sociedade, desculpa, eu não quero ser preconceituoso, usar essa expressão, porque eu sei que é uma situação que envolve uma série de pessoas, mas nós vivemos numa sociedade de autistas. Nós negamos a entender a realidade em que vivemos. Tem uma questão extremamente importante na questão da ausência de violência entre o Guarani. É a forma de educar as crianças. O Mibiá Guarani, diferentemente daquilo que se ensinam para os alunos dos estudos de psicologia, eles não passam pela fase do engatinhar. Isso é uma outra descoberta que eu fiz durante essa convivência com eles. Se você for na frente da casa de famílias que têm crianças, você vai perceber que tem umas estaquinhas cravadas na frente. Por quê? Porque a criança, quando ela começa a firmar as pernas, eles largam ali e ela acaba desenhando o próprio território. Ela acaba aprendendo a caminhar pelas próprias pernas, mas não engatinha. A criança Guarani fica, durante toda essa primeira fase da vida, no colo de alguém. Do pai, da mãe, de um primo, de uma prima, da avó, do avô, de um irmão. Ele não fica no chão. Tanto que você vai perceber, por exemplo, uma grande diferença entre a cultura Mibiá Guarani e a cultura do Caigangue. Você vai encontrar índias caigangues carregando os filhos no carrinho. Jamais um Guarani. O Guarani legítimo, tu jamais vai encontrar ele com a criança a não ser no colo de alguém. E essa relação corporal, porque o ser humano ele constitui a sua inteligência, ele desenvolve a inteligência orientada pelos sentidos. Essa é a razão da espiritualidade nesse aspecto e nessa dimensão. Então a criança desenvolve o espírito ligado ao corpo de outrem, ela está sempre em contato com o corpo de outrem. E esse fato é o que vai interditar completamente a violência, a introdução do outro na vida do indivíduo, que começa já na primeira fase da constituição da educação infantil. Tenho certeza que somente isso transformaria completamente a sociedade. Você veja que nós sempre vinculamos a violência à pobreza. A violência não causa pobreza, tanto não causa pobreza que o Mibiá Guarani viveu um bom tempo da história nossa à beira de estradas, e no entanto não tem problema de violência. Você encontra pessoas extremamente pobres. Os pobres normalmente são mais afetuosos. As mães têm mais tempo para os filhos, os pais têm mais tempo para os filhos. Essa nossa sociedade maluca que nos obriga a estar sempre correndo atrás do dinheiro, atrás de desejos, faz com que as crianças sejam afastadas das famílias, do contato com as famílias, são levadas para creche, são colocadas em espaços coletivos e acabam constituindo indivíduos que não têm mais a relação com o outro. A prova disso está aí. E eu tenho feito um apelo ao professor Vicente, que é o coordenador do curso de psicologia da URI, ao Pacheco, que é o diretor-geral, para que, por favor, larguem os livros um pouco de lado, porque eu já várias vezes, um dia uma aluna que me ouviu falar numa palestra sobre Mibiá Guarani me disse, professor,
Onde que eu leio sobre isso? Digo, na alma do Guarani, não tem outro espaço. Nós precisamos reescrever a história do Mibiá Guarani, porque a história escrita pela Igreja Católica, o legado da Igreja Católica foi um legado de preconceito. O Guarani sempre foi tratado como um ser inferior, que precisava ser civilizado, precisava ser incorporado à nossa sociedade de consumo, de desejos, especialmente os desejos reprimidos, né? Para podermos dominá-los, domesticá-los e submeter a um sistema de ideias. Então, se as pessoas querem aprender sobre o Mibiá Guarani, tem que ir lá na aldeia, tem que deixar, com todo respeito, eu tenho procurado, dentro do possível, ir o mínimo possível nas aldeias, porque eu acho que nós temos que nos afastar de lá. E a interferência nossa, procuro não dar conselhos, não dizer como eles devem agir, mas eu defendo com veemência. Eu acho, pelo amor de Deus, que o senhor acredita, Padre Sequim e Padre Bertolo, e você, Roberto, José Roberto, que é um católico, abandonem essa ideia. Isso é um crime contra a cultura guarani, tentar colocar dentro da cultura deles algo que não tem nada a ver com eles. Jamais. Se querem canonizar alguém, canonizem então um missioneiro. Temos tantos santos vivos, como o próprio Olívio Dutra aqui, que eu tenho como um santo missioneiro, né? Sim. Canonizem o Olívio Dutra, mas jamais Sepete Araju. Não façam isso com o Mibiá Guarani. Eles não merecem. A história não merece isso. E a Igreja Católica tem que fazer muito mais do que fazer um mero pedido de desculpas. O cacique Floriano, quando veio para Santo Ângelo, estava morando na beira de uma estrada em Nova Santa Rita. Foi a generosidade do prefeito Andres que fez com que eles viessem morar em Santo Ângelo, e a generosidade de várias pessoas, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, que conseguiu que comprassem mais 15 hectares de terra aqui na Buriti. Mas é pouco ainda. Se a Igreja Católica quer realmente fazer algo pelo Guarani, ajude-os a recuperar as terras que eles perderam, né, com esse processo histórico que tem início com a chegada dos católicos aqui. Paulo Leal, com uma visão a partir da vivência com a comunidade Guarani. Paulo, a gente está em cima da hora, encaminhando o final do programa. Eu queria tocar em 2 assuntos rapidamente. Eu já quero deixar marcado, enfim, contigo o teu retorno aqui para tratar dessas questões, enfim, e de um universo que existe em torno de ti. Tu acabas de... Está concluindo, não está bem pronto ainda, né? Mas pelo menos a reforma, a estrutura física do Sebo Café foi mexida, foi remodelada, e os teus livros, uma parte já está reorganizado, outros estão ainda por organizar, porque não é um trabalho... não é um trabalho fácil. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, a retomada das reuniões do grupo, enfim, que se reúne sempre aos sábados pela manhã, ou que se reunia. Fábio, nós estamos, desde 4 de abril de 2006, nós estamos com um projeto motivado pelo Dr. Pedro Osório do Nascimento, a verdadeira Catedral de Santo Ângelo. Eu gostei disso. O Dr. Pedro Osório é a única catedral que anda, nossa catedral, então... estamos com um projeto que é tentar entender como é possível entender, pensar e falar sobre as coisas. Nós estamos com um trabalho na filosofia que tem por objetivo desvendar as estruturas formais e materiais da inteligência humana. Dia 4 de abril agora do ano que vem, nós completamos 10 anos de existência desse grupo de estudos. Nós tivemos uma pequena pausa agora, dia 6 de junho foi a nossa última reunião, porque o projeto é dar uma reformulada no espaço e precisava reorganizar o espaço. Então agora, neste sábado já, a partir das 10 horas da manhã, nós retomamos as nossas reuniões. As reuniões são abertas às pessoas interessadas a participar das discussões. Depois disso, nós ainda vamos organizar um outro grupo de estudos voltado para o debate e o estudo da teoria jurídica. Também é uma pauta que eu pretendo levar adiante a partir do ano que vem. E é um projeto assim, sem pretensão econômica, nós não temos interesse nenhum a não ser tentar trazer ao debate essa questão da inteligência humana, que passados aí, 1634 foi o ano em que René Descartes escreveu o Discurso sobre o Método, que é um marco histórico no debate sobre a inteligência humana. E depois, em 1783, Immanuel Kant também escreveu uma outra obra também fundamental, que é Crítica da Razão Humana.
Tem também investigações acerca do entendimento humano de David Hume. São referências apenas que a gente toma como para tentar entender o que eles tentaram investigar à época, mas todo esforço nosso é absolutamente independente de qualquer obra, de qualquer livro. Não seguimos autor nenhum, não seguimos livro algum. A única exigência que a gente faz é que se alguém levar alguma questão para ser resolvida, ela precisa expor o problema e apresentar uma proposta de resolução do problema. Pouco importa o que tenham dito uns outros, o que importa é o que diz a pessoa que examina o tema. E eu quero, por fim, te agradecer a tua participação assim, muito objetiva num desafio que eu tenho em particular e juntamente também que eu acabei trazendo isso aqui para dentro da empresa. Eu ganhei eu fui um dos vencedores do Fundo Municipal de Cultura e o desafio é fazer um documentário contando um pouco da vida do Dr. Pedro Osório. Que bom. Foi muito difícil esse começo com ele. O estranho é que o maravilhoso é a humildade da pessoa. Ele não sente essa vontade de aparecer, e até todo esse período de negociação, e tu foste uma pessoa muito importante e a gente agora está concretizando. E é muito interessante vê-lo falar, a forma com que ele se expressa e conta uma mistura de reminiscência com um profundo estudo, né? E isso, para quem está tentando contar uma história, é maravilhoso. Então a gente tem, enfim, o Luft, tu sabe tudo o que eu estou falando, né? Sim, então eu sim. quero te agradecer essa tua participação aí, e ainda temos um longo trabalho pela frente até essa conclusão, mas a tua participação foi muito importante, Paulo. Obrigado pelo convite, Fábio. Eu fico orgulhoso se eu puder ajudar o Dr. Pedro Osório a contar um pouco da sua história de vida e da sua cultura, porque eu realmente, o Dr. Pedro Osório, assim como o Mibiá Guarani, as pessoas são fundamentais na vida da gente, e ele me ensinou muito. Eu tenho aprendido muito com o Dr. Pedro Osório e tenho certeza que você está ajudando a guardar um pouco dessa rica história que Santo Ângelo tem a partir da mente muito acurada e muito culta dele. E quero também agradecer especialmente pela oportunidade de falar um pouco sobre Mibiá Guarani, e quero fazer um apelo final aqui com relação a esse tema. Sim. Já que eu fiz tudo o que pude para que a Igreja Católica não retirasse a pintura dos Mibiá Guarani de dentro da catedral, né? Pedi então para que o Padre Rosalvo, o Padre Eurides, o Bispo de Santo Ângelo, que atravessassem de vez em quando a praça. O Mibiá Guarani de vez em quando vende artesanato ali. Quando o Mibiá Guarani está vendendo artesanato ali porque eles estão tendo necessidades na aldeia, é o meu termômetro. Sempre que eu vejo eles ali vendendo algo, eu sei que eles estão precisando de dinheiro. Então que compre um pouco de artesanato, que converse um pouco com eles, tente entender eles. Talvez eles vão perceber que nós temos muito para aprender, que se Deus efetivamente conseguiu se apresentar como humano na Terra, ele se fez através desse povo. Esse povo é maravilhoso e eu só tenho muito orgulho de poder privar um pouco da convivência e do aprendizado com as lideranças Guarani, que me ensinaram a ser um novo homem. Eu tenho certeza que eu mudei muito depois disso. Talvez eles também mudem, e quem sabe um dia essa pintura volta para dentro da igreja e a gente passe a não ter santos, mas ter no nosso imaginário um profundo respeito por eles, que é apenas isso que eles precisam e eles querem. Paulo Leal, no Café Missioneiro, 2:01, nós estouramos o tempo. Eu prometo retornar amanhã. Hoje à noite eu participo de um debate sobre mídia, ética, na URI, e retorno no Café Missioneiro amanhã, um pouquinho depois da 1h da tarde. Boa tarde e até lá. A melhor rádio.